Durante uma tranquila ceia de Natal na casa do meu filho, tudo parecia perfeito, até que recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era firme e urgente. "Volte para casa agora mesmo." Confusa, tentei questionar, mas a pessoa apenas repetiu: "Confie em mim e vá imediatamente antes de desligar." Algo naquela voz me fez levantar da mesa e partir sem hesitar. Quando finalmente cheguei em casa, o que descobri mudou para sempre minha visão sobre família, confiança e o verdadeiro significado de traição. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou no dia anterior ao Natal, quando o telefone tocou no meio da tarde. Estava sentada na minha poltrona preferida, aquela de couro desgastado que João, meu falecido marido, adorava. Fazia 5 anos desde sua partida, e os feriados nunca mais foram os mesmos. A casa ficava silenciosa demais, grande demais para uma viúva de 68 anos. Quando atendi, reconheci imediatamente a voz do meu filho Lucas. Seu tom estava frio, distante, como se falasse com uma estranha e não com sua própria mãe. "Mamãe, decidimos que vamos passar o Natal apenas com nossa família mais próxima este ano, sem você." Suas palavras caíram como pedras no meu estômago. Fiquei paralisada, sentindo a lareira estalar atrás de mim enquanto as luzes coloridas da decoração natalina da vizinhança piscavam pela janela, parecendo agora zombar da minha súbita solidão. "Mas, filho, nós sempre... Fiz algo errado?" "Não aconteceu nada," ele respondeu secamente. "Só quero um feriado tranquilo." Isabela apoia completamente esta decisão. Meu peito apertou ao ouvir o nome da minha nora, Isabela, que sempre guardava o osso da sorte do peru para mim todos os anos. A mesma que havia me ligado no mês passado pedindo a receita de recheio do João. Como poderia ela concordar com isso? Depois de desligar, fiquei imóvel na minha cadeira por um longo tempo, observando as luzes de Natal do lado de fora embaçarem pela umidade nos meus olhos. O relógio antigo no corredor bateu 8 vezes, cada nota parecendo ecoar a finalidade na voz do meu filho. Pela janela, vi a neve começar a cair em flocos grossos. As casas dos vizinhos brilhavam com luz amarela e aconchegante. Famílias reunidas em volta de mesas de jantar, compartilhando histórias e risadas. Os Silvas, do outro lado da rua, tinham sua árvore visível pela janela da frente, presentes já embrulhados esperando sob os galhos verdes. "O que eu fiz de errado, João?" sussurrei para meu reflexo na janela fria. Passei o dedo pela condensação, desenhando padrões sem sentido enquanto minha mente revivia cada interação recente com Lucas. Eu tinha sido muito insistente sobre manter nossas tradições? Muito inflexível sobre preservar a memória de João através dos nossos rituais de Natal? A noite avançou lentamente. O fogo morreu na lareira, deixando apenas cinzas frias e o cheiro de lenha queimada. Fui para a cozinha e preparei mecanicamente uma sopa que sabia que não comeria. Enquanto o micro-ondas zumbia, minha mente continuava voltando para a voz de Lucas, procurando por pistas que eu pudesse ter perdido. Decidi procurar na agenda de contatos. Talvez devesse ligar de volta, pedir desculpas por qualquer coisa que tivesse feito de errado. Ao abrir a gaveta da mesa, outro objeto caiu junto. O antigo álbum de fotos de João. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Na primeira página, Lucas com 5 anos, sorriso banguela se estendendo de orelha a orelha, segurando um avião de brinquedo de madeira debaixo da nossa árvore de Natal. Virei a página cuidadosamente. João na nossa cozinha antiga, farinha empoeirando seu cabelo castanho como neve, rindo enquanto esticava a massa de biscoitos de açúcar. A próxima foto me tirou o fôlego completamente. Nós 3 juntos, João segurando o bebê Lucas contra o peito e eu, mais jovem, com um braço em volta de ambos, todos sorrindo para a câmera. Parecíamos invencíveis naquela época, como se nada pudesse nos separar. Lembrei-me daquela manhã de Natal, 15 anos atrás,
Lucas descendo as escadas em seu pijama de super-homem. João fazendo seus famosos rolinhos de canela, enquanto eu fingia estar surpresa com a excitação do menino. Quando aquela maravilha morreu, quando meu filho se tornou este estranho frio, folheei mais páginas, cada fotografia uma pequena faca torcendo mais fundo no meu coração. O último Natal de João, 5 anos atrás, quando o câncer já tinha enfraquecido suas mãos, mas ele ainda insistia em embrulhar cada presente sozinho. Lucas tinha visitado com menos frequência naquele ano, inventando desculpas sobre trabalho e obrigações. Mantenha a família unida, Eliana. João tinha sussurrado durante sua última semana, seus olhos nublados com morfina. Prometa-me que não vai deixar a distância crescer entre você e Lucas. Eu tinha prometido, mas agora me perguntava, eu tinha falhado com ele tão completamente? O micro-ondas apitou insistentemente, mas o ignorei. Nada importava exceto essas memórias congeladas no tempo, quando éramos uma família inteira. Fechei o álbum com cuidado, mas tirei a foto de João rindo na nossa cozinha. Esta coloquei na minha mesa de cabeceira, onde poderia ver o sorriso dele ao acordar. Enquanto me preparava para dormir, o lado da cama de João parecia vasto e vazio, como tinha sido por 5 longos anos. Mas esta noite parecia ainda mais oco, como se perder Lucas tivesse dobrado a solidão que já habitava estes cômodos. A luz da manhã filtrava pelas cortinas mal fechadas, projetando sombras cinzentas sobre minha mesa de café da manhã. O jornal estava dobrado ao lado de uma tigela de aveia que esfriava enquanto eu lia os obituários, um hábito que parecia mais relevante a cada ano que passava. O toque eletrônico do telefone me assustou, fazendo minha colher bater contra a tigela. Após a conversa da noite anterior, qualquer chamada inesperada parecia uma ameaça. Verifiquei o identificador com dedos trêmulos e meu coração falhou uma batida ao ver o nome de Lucas. Alô, atendi, minha voz mais cautelosa do que pretendia. Mãe. Desta vez, percebi um calor rastejando nas bordas daquela única palavra. Quero me desculpar pela ligação de ontem. Eu estava completamente errado. O alívio me inundou tão rapidamente que precisei segurar a borda da mesa para me firmar. Lucas continuou, explicando que estava estressado com o trabalho e que Isabela o havia lembrado da importância das nossas tradições familiares. O convite para a ceia de Natal estava de volta na mesa. É claro que vou, respondi imediatamente, alegria borbulhando como champanhe. Levarei a receita de peru do seu pai e farei o molho de cranberry. Enquanto conversávamos sobre os detalhes, algo no entusiasmo dele parecia apressado, ensaiado, como se estivesse lendo um roteiro. Lucas, o que te fez mudar de ideia tão de repente? Ontem você parecia tão certo. Eu só percebi meu erro, é isso, ele respondeu, suas palavras atropelando minha pergunta. Preciso ir. Ligações de trabalho. Nos vemos no dia de Natal por volta do 12:00. Depois que desligamos, fiquei encarando o telefone, tentando entender a sensação incômoda que crescia dentro de mim. As palavras estavam certas, o pedido de desculpas apropriado, mas a entrega parecia oca, mecânica. Caminhei até a janela da cozinha, onde a neve de ontem tinha transformado o quintal num paraíso branco. As crianças dos vizinhos já estavam construindo um boneco de neve, suas risadas chegando até mim. Famílias normais fazendo coisas normais em uma manhã normal de dezembro. Talvez eu esteja pensando demais, murmurei para a memória de João. Mas enquanto seguia minha rotina matinal, aquela sensação incômoda cresceu mais forte. Lucas tinha evitado qualquer tentativa de conversa mais profunda, correndo do telefone como se temesse perguntas inconvenientes. Algo que ele disse ecoou na minha memória. Isabela me lembrou de como nossas tradições familiares são importantes. Desde quando Isabela precisava lembrar Lucas de algo tão fundamental? E por que mencionar o apoio dela tão especificamente? Como se precisasse de permissão para convidar a própria mãe. Apesar das dúvidas, os 3 dias seguintes foram de pura determinação. Acordei em 22 de dezembro com uma energia que não sentia desde o falecimento de João.
cantarolando canções de Natal enquanto preparava meu café. Meu bloco de notas se encheu rapidamente com planos de menu e listas de compras, cada item verificado e duplamente verificado. No açougue da rua Los Robles, inclinei-me sobre o balcão com a intensidade de uma mulher em missão. "Preciso do seu peru mais fino", disse ao açougueiro de rosto redondo. "É para uma reunião de família muito especial." O peru de 10 quilos que ele apresentou parecia saído de uma revista, perfeito em todos os sentidos. Paguei sem negociar, já imaginando o momento em que o levaria para a cozinha de Lucas. No dia 23, fui ao shopping, onde multidões se moviam entre as lojas brilhantemente iluminadas. Na loja de brinquedos, escolhi um kit de avião modelo para Miguel, meu neto. Um Cessna vintage que lembrava o avião de madeira daquela foto antiga. Para Sofia, selecionei um conjunto de arte com lápis de cor arranjados como um arco-íris numa caixa de madeira. Naquela noite, colhi ervas do meu jardim de inverno para a marinada especial de João. A receita, escrita em sua letra cuidadosa, estava apoiada contra a tigela de açúcar enquanto eu picava alho e tirava folhas de alecrim. "João, espero que eu lembre disso corretamente", sussurrei para sua foto no parapeito. "Isso tem que ser perfeito." A marinada se juntou como uma pasta verde perfumada. Alho, alecrim, tomilho, azeite e o ingrediente secreto de João, um toque de vinho branco. Massageei-a sob a pele do peru com dedos cuidadosos, sentindo como se estivesse realizando um ritual antigo de reconciliação. A manhã da véspera de Natal chegou cinzenta e fria, mas meu ânimo permaneceu elevado. Embrulhei os presentes com precisão, dobrando cantos afiados e amarrando fitas com laços perfeitos. Minha melhor roupa de Natal estava passada e pronta, perfume borrifado como armadura para a batalha familiar que se aproximava. À medida que a noite se aproximava, porém, a inquietação começou a se infiltrar. Lucas não tinha ligado para confirmar os detalhes. A que horas eu deveria chegar? Deveria trazer vinho? As crianças tinham alergias alimentares que eu havia esquecido? Meu vizinho Fernando apareceu na janela da minha cozinha enquanto eu limpava as tigelas da marinada. "Eliana, grandes planos para amanhã?" perguntou ele através do vidro. "Ceia de Natal com Lucas e sua família", respondi, talvez rápido demais. "Vamos ser uma família de verdade novamente." Algo cintilou na expressão de Fernando, mas ele apenas assentiu. "Isso é maravilhoso. Você merece a felicidade." Depois que ele saiu, não consegui me livrar da sensação de que sua pergunta tinha um peso além do interesse casual de um vizinho. Como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Ao me deitar na véspera de Natal, tudo estava pronto. O peru descansando na geladeira, os presentes aguardando perto da porta. Tudo exceto meu coração acelerado, que parecia determinado a encontrar problemas onde não existiam. Por que Lucas não havia ligado? Por que Fernando parecia preocupado? Por que esta reunião parecia mais uma encenação do que um reencontro? Encarei o teto até o amanhecer, dizendo a mim mesma que a antecipação sempre traz ansiedade. Amanhã seria perfeito. Tinha que ser. A manhã de Natal amanheceu nítida e brilhante. A neve cintilando como diamantes espalhados pelo bairro. Vesti-me com cuidado cerimonial, ajeitando minha roupa e alisando meu cabelo teimoso. O suporte do peru parecia mais pesado do que o esperado, enquanto o carregava para o carro junto com as sacolas de presentes. Parei na porta da frente, chave pairando sobre a fechadura, e olhei para trás. Quartos vazios me encaravam através das janelas cobertas de geada, esperando meu retorno. Algo frio tocou minha espinha, uma premonição talvez, mas afastei a sensação e me dirigi ao carro. Hoje era sobre família. Hoje era sobre cura. O caminho para a casa de Lucas rangia sob meus pneus, cristais de gelo cintilando ao sol. Luzes de Natal delineavam cada janela e moldura de porta da casa dele, criando uma cena de cartão postal perfeita que fez meu peito apertar com esperança.
Manobrei o suporte do peru e as sacolas para fora do carro, o ar frio mordendo minhas bochechas enquanto me aproximava da porta. Antes que pudesse bater, ela se abriu, revelando o sorriso caloroso de Isabela, farinha empoeirando seu suéter vermelho como neve de confeiteiro. Eliana, que bom que você está aqui. Entre antes que congele. A casa cheirava a canela e pinho. Música de Natal flutuava de alto-falantes escondidos, enquanto as luzes coloridas projetavam sombras de arco-íris sobre os pisos de madeira polida. Miguel apareceu ao meu lado como por mágica, pulando na ponta dos pés com excitação mal contida. Ana e Paulo Guimarães, os pais de Isabela, me cumprimentaram calorosamente. Lucas apareceu por último, endireitando sua gravata com movimentos que pareciam muito precisos, muito controlados. Seu sorriso alcançava a boca, mas parava em algum lugar antes dos olhos. A mesa brilhava sob a luz suave das velas, lugares postos com a boa porcelana de Isabela e guardanapos dobrados em triângulos perfeitos. Meu peru tomou o centro do palco, a pele dourada reluzindo sob o lustre. — Você quer cortar, Eliana? Isabela perguntou, me oferecendo a faca elétrica. Você é a artista aqui. Cortei com mãos firmes, cada fatia revelando uma carne tão macia que praticamente caía do osso. A marinada tinha feito sua mágica, as ervas criando uma crosta perfumada que atraiu murmúrios de apreciação ao redor da mesa. A conversa fluía como vinho durante o jantar. Paulo perguntou sobre meus projetos de aposentadoria. Ana elogiou cada prato. As crianças falavam animadamente sobre a escola e amigos, suas vozes brilhantes com a excitação das férias. Até Lucas parecia relaxar, compartilhando histórias sobre o trabalho que soavam quase naturais. Mas notei detalhes inquietantes. Como ele verificava o relógio quando pensava que ninguém estava olhando. Como se assustava levemente quando algum telefone vibrava com notificações. Sua risada carregava as notas certas, mas algo por baixo soava oco, como um eco em um quarto vazio. Após a sobremesa, nos movemos para a sala de estar, onde os presentes esperavam. O papel de embrulho logo se espalhou como neve colorida pelo carpete. Os olhos de Miguel se arregalaram ao desembrulhar o avião modelo. Um Cessna, igual aos do show aéreo. Podemos construí-lo juntos? Claro, prometi, sentindo o calor se espalhar pelo meu peito. É para isso que as avós servem. Sofia abraçou seu conjunto de arte, já planejando obras-primas. Vou desenhar a nossa família inteira, até mesmo o bisavô João, para que ele possa estar conosco também. O quarto ficou em silêncio por um momento. A ausência de João de repente presente entre nós como um convidado invisível. Mas não era a dor aguda que eu tinha carregado por 5 anos. Era algo mais gentil, como se ele estivesse sorrindo para nós de algum lugar distante. À medida que a noite avançava, o calor da refeição nos envolvia como um cobertor confortável. Paulo e eu discutíamos beisebol enquanto Ana ajudava Isabela com a louça. As crianças brincavam no chão com seus novos tesouros, suas risadas fornecendo uma trilha sonora alegre para nossa conversa. Afrouxei minha postura e me recostei na poltrona, me sentindo mais contente do que em meses. Era isso que o Natal deveria ser. Família reunida, tradições honradas, amor compartilhado entre gerações. Meu telefone vibrou no bolso da minha jaqueta, um zumbido suave, mas insistente. Ignorei-o, não querendo quebrar o encanto desta noite perfeita, mas ele zumbiu novamente, teimoso como uma abelha determinada. Com licença por um momento, disse a Paulo, que descrevia orgulhosamente a proeza de beisebol do seu neto. O pequeno banheiro perto do corredor ofereceu a privacidade que eu precisava, sua porta abafando os sons da conversa familiar. Número desconhecido brilhava na tela do meu telefone. Quase declinei. Quem liga na noite de Natal, exceto telemarketing ou golpistas? Mas quando parou de tocar e imediatamente recomeçou, a irritação superou a cautela. Alô? Quem está ligando no Natal? Você precisa ir para casa imediatamente. A voz cortou as amenidades como uma lâmina. Um homem urgente, desconhecido.
Pisquei para meu reflexo no espelho, observando minha expressão mudar de aborrecimento para confusão. Quem é? Do que você está falando? Isso não importa agora, apenas vá para casa. Minha mão apertou o telefone. Atrás da porta, podia ouvir Miguel explicando partes do avião para sua avó. Sons normais de uma noite de Natal que de repente pareciam muito distantes, quase irreais. Não entendo o que você está dizendo. O que está acontecendo? Confie em mim e vá agora. A ligação caiu. Fiquei encarando o telefone mudo como se ele pudesse se explicar. Meu reflexo no espelho parecia envelhecido de repente, linhas de preocupação mais profundas ao redor dos olhos. A voz do estranho carregava uma convicção genuína que fez meu peito apertar com ansiedade crescente. O que poderia estar errado em casa? Fogo? Arrombamento? Eu tinha deixado algo perigoso ligado? Minha mente corria por possibilidades enquanto meu coração acelerava. Mas esta era a ceia de Natal, minha primeira reunião familiar verdadeira em 5 anos. Como poderia sair baseada num aviso enigmático de um estranho? Através da porta, ouvi Lucas rir de algo que Paulo disse, o som agudo e excessivamente brilhante. Meu reflexo me encarou com olhos preocupados, luzes de Natal do corredor projetando sombras vermelhas e verdes no meu rosto tenso. A voz do estranho ecoava na minha memória. Confie em mim e vá agora. Confiar em quem? Por quê? Que emergência possível exigiria tal urgência que um estranho rastrearia meu número na noite de Natal? Mesmo enquanto as perguntas se multiplicavam, meu corpo já respondia a sinais de alarme primitivos. Meus ombros tinham se tensionado, minha respiração se tornara superficial. Alguma parte antiga do meu cérebro gritava que esta chamada não era aleatória. Pensei na minha casa vazia na escuridão de dezembro. E se alguém estivesse lá dentro, revirando meus pertences? E se estivesse inundando ou queimando? Mãe, você está bem aí? A voz de Lucas veio através da porta, preocupada e perfeitamente cronometrada. Só 1 minuto, respondi, minha voz mais firme do que me sentia. Respirei fundo, me preparando para o que viria a seguir. A urgência do estranho tinha me infectado. Não podia ignorá-la, não podia explicá-la, não podia fingir que a ceia de Natal era mais importante do que esta certeza crescente de que algo estava muito errado. Quando abri a porta, a cena familiar calorosa de repente parecia estranha. Risadas de crianças, adultos conversando sobre café, o brilho suave das luzes que tinham parecido tão acolhedoras 1 hora antes. Tudo bem, mãe? Lucas olhou para cima, algo cintilando atrás de seus olhos que poderia ser preocupação ou cálculo. Preciso ir para casa, disse, mais bruscamente do que pretendia. Há uma emergência. Alguém ligou. Algo está errado na casa. O quarto ficou quieto, exceto pelo avião modelo de Miguel, fazendo sons de voo enquanto navegava entre os móveis. Que tipo de emergência? Isabela perguntou, pano de prato ainda nas mãos. Meus dedos tropeçaram nos botões do casaco, a memória muscular falhando sob estresse. Ainda não sei. Eles apenas disseram que preciso ir para casa imediatamente. Lucas se levantou, seu rosto a imagem da confusão preocupada. Quem ligou? Por que não explicaram o que estava errado? Por uma fração de segundo, estudei a expressão do meu filho, procurando algo que não conseguia nomear. Sua preocupação parecia genuína, mas havia algo por baixo, uma tensão que não combinava com suas palavras. Tenho que ir. Abaixei-me para beijar as crianças em despedida, seus rostinhos me encarando com perplexidade inocente. Obrigada por uma maravilhosa ceia de Natal. Sinto muito por sair assim. O ar frio de dezembro atingiu meu rosto como um tapa enquanto corria para o carro. No espelho retrovisor, vi a família agrupada na porta. Isabela se abraçando contra o frio, Paulo balançando a cabeça, as crianças pressionando seus rostos na janela. Lucas estava ligeiramente separado do grupo, sua silhueta escura contra a luz quente que vinha de dentro da casa.
As ruas suburbanas se estendiam vazias à minha frente, luzes de Natal cintilando de casa em casa como estrelas distantes. O rádio tocava Noite Feliz, mas nada sobre esta noite parecia silencioso ou sagrado. Minhas mãos apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela voz misteriosa se repetia em minha mente a cada quilômetro. Confie em mim e vá agora. Mas confiar em quem? E por quê? O velocímetro ultrapassou o limite enquanto as interseções vazias passavam em um borrão. Passei por um sinal amarelo, depois outro, impulsionada por algum instinto primitivo que gritava perigo. Seria um arrombamento? Alguém viu a casa escura e vazia na noite de Natal, uma presa fácil enquanto a proprietária celebrava com a família. Mas como um estranho conseguiria meu número de telefone? Como saberia que eu não estava em casa? Minha mente voltou ao comportamento de Lucas durante o jantar. O jeito como verificava o relógio, aquela risada forçada, o alívio que tinha cintilado em seu rosto quando anunciei minha partida. Eu estava imaginando conexões que não existiam? Ou meu filho tinha parecido quase ansioso para me ver partir? Entrei no meu bairro, notando como poucas casas mostravam sinais de vida. A noite de Natal nos subúrbios significava famílias reunidas dentro, cortinas fechadas contra o frio, condições perfeitas para o crime. Minha casa estava escura no final da rua, exatamente como a tinha deixado. Mas algo parecia errado. Uma sutileza que fez minha pele arrepiar antes mesmo que pudesse identificar o que havia mudado. Estacionei atrás do carvalho de Fernando em vez da minha própria garagem, algum instinto exigindo discrição. O motor tiquetaqueou enquanto esfriava, o único som no ar noturno cristalino. O frio mordeu meu rosto quando saí do carro, cada sentido subitamente alerta. A rua familiar parecia diferente através da lente do perigo potencial. Sombras mais profundas, objetos comuns transformados em esconderijos ou armas em potencial. Minha casa se agachava escura contra o céu estrelado, mas algo estava errado com sua silhueta. Uma janela do porão, que deveria ter refletido a luz da rua, mostrava apenas escuridão. Vidro quebrado brilhava na neve abaixo como diamantes espalhados. Alguém estava lá dentro. Mexi no telefone com dedos dormentes, discando 190 enquanto me agachava atrás da cerca de Fernando. Um feixe de lanterna varreu a janela do meu quarto de cima. Metódico e deliberado. Quem estivesse lá não estava em pânico. Estava procurando. 190. Qual é sua emergência? Há alguém na minha casa, sussurrei, observando a luz desaparecer e reaparecer em janelas diferentes. Posso vê-lo se movendo lá dentro com uma lanterna. A policial anotou meu endereço e me instruiu a ficar longe da casa até a chegada dos oficiais. Aproximadamente 15 minutos. Uma eternidade para um ladrão levar tudo de valor e desaparecer na noite. Desliguei e abri o porta-malas do meu carro, mãos tremendo enquanto procurava por ferramentas esquecidas. Meus dedos se fecharam em torno de metal frio. Uma chave de roda deixada de uma troca de pneu na primavera passada. O peso parecia sólido, tranquilizador. Quem quer que estivesse violando meu lar encontraria mais resistência do que tinha imaginado. Esgueirei-me pelo perímetro da casa, usando decorações de Natal e arbustos cobertos de neve como cobertura. A janela quebrada do porão contava a história. Dentes de vidro irregulares apontando para dentro, neve espalhada no chão onde o intruso havia entrado. O feixe de lanterna se movia sistematicamente pelo meu quarto, parando na cômoda onde a caixa de joias de João estava, depois no armário onde eu guardava documentos importantes. Isso não era vandalismo aleatório ou desespero impulsionado por drogas. Alguém procurava coisas específicas. Minhas mãos apertaram a chave de roda enquanto raiva protetora inundava meu sistema. Esta era minha casa, meu santuário, minha vida com João, que algum criminoso achava que podia simplesmente roubar como se não significasse nada. Posicionei-me nas sombras ao lado da janela quebrada, ouvidos atentos a sons do interior.
Passos rangiam no andar de cima, alguém se movendo com propósito por quartos que continham 40 anos de memórias. O feixe de luz varria para frente e para trás como um farol, procurando sempre. O que estariam procurando? Dinheiro, joias, eletrônicos ou algo mais específico, mais pessoal? Os passos se moveram em direção às escadas, descendo ao porão, em minha direção. Minha respiração saía em baforadas curtas que vaporizavam no ar gelado. Cada músculo tenso enquanto me pressionava contra a fundação da casa, chave de roda erguida. Quem quer que emergisse daquela janela se encontraria cara a cara com uma proprietária muito zangada. A luz do porão piscou brevemente, depois se apagou novamente. Cautelosa, inteligente, mas não inteligente o suficiente para me esperar nas sombras. Papéis farfalharam lá dentro, documentos sendo examinados, selecionados. O som fez meu estômago apertar com a sensação de violação. Aqueles eram papéis privados, registros pessoais, fragmentos da vida que João e eu tínhamos construído juntos. Como algum estranho ousava colocar suas mãos sujas em nossos assuntos privados? Uma cadeira arrastou pelo chão do porão. Gavetas abriram e fecharam com batidas suaves. A busca metódica continuava, sem pressa apesar do risco de descoberta. Quem estivesse lá dentro se sentia seguro, confiante de que tinha tempo para encontrar o que queria. O feixe de lanterna se aproximou da janela quebrada, projetando longas sombras pelo quintal nevado. Pressionei-me mais contra a parede de tijolos, a chave de roda tremendo em meu aperto pelo frio e adrenalina. Uma bolsa apareceu primeiro, lona escura recheada com papéis e pequenos objetos, então uma perna, testando cuidadosamente a moldura da janela antes de se comprometer com a saída. Prendi a respiração, cada músculo pronto para a ação. Mais um segundo e eu teria minhas respostas sobre quem pensava que podia roubar Eliana Costa na noite de Natal. A segunda perna emergiu da janela, seguida por um tronco que reconheci com clareza nauseante. Gustavo Santos, amigo de longa data do meu filho, se endireitou no meu quintal, segurando uma bolsa recheada com o que pareciam documentos e objetos de valor. Gustavo. Saí das sombras, chave de roda levantada, minha voz cortando o silêncio como um chicote. Ele se virou, quase perdendo o equilíbrio no chão escorregadio. A bolsa caiu de seu aperto assustado, papéis se espalhando pela neve como confete. Seu rosto ficou pálido como um fantasma na luz fraca das casas vizinhas. Eliana, eu não queria. Esta não foi minha ideia. De quem foi a ideia então? Me aproximei, a chave de roda pesada em minhas mãos. Documentos estavam espalhados aos pés dele. O testamento de João, extratos bancários, certificados de ações. Gustavo levantou as mãos, recuando contra a parede sem ter para onde fugir. Ele disse que você estaria no jantar por horas. Ele disse que você nunca saberia. Quem disse isso? Mas mesmo enquanto perguntava, a compreensão fria já se cristalizava no meu peito, como gelo formando-se ao redor do coração. Lucas sabia que você estaria no jantar. As palavras saíram em pânico. Ele planejou toda esta reunião de Natal para que eu pudesse... A chave de roda escorregou dos meus dedos de repente sem força, atingindo a neve com um baque abafado. Meu filho te enviou. Gustavo assentiu miseravelmente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto no ar frio. Ele precisava do testamento de João, os certificados de ações da Boeing. Ele disse que você ia doar milhões para a caridade em vez de para a família. Cada palavra atingia como um golpe físico. Cambaleei para trás, olhando para os papéis espalhados na neve. A caligrafia cuidadosa de João em documentos legais. Certificados de ações que valiam mais dinheiro do que a maioria das pessoas via em uma vida. As economias de nossa existência reduzidas a alvos de roubo. A ceia de Natal. Minha voz saiu como um sussurro rouco. O pedido de desculpas, o convite, era tudo falso. Ele está desesperado, Eliana. Gustavo se arrastou de joelhos, tentando reunir os documentos espalhados com mãos trêmulas. Dívidas de jogo,
Investimentos ruins. Ele deve a pessoas que não perdoam pagamentos atrasados. Minhas pernas fraquejaram enquanto a extensão total da traição se instalava. Lucas tinha me olhado nos olhos através daquela mesa de jantar, tinha aceitado meu peru e presentes, tinha deixado seus filhos subirem no meu colo. Tudo enquanto sabia que seu amigo estava revirando minha casa. Quanto ele deve? Perto de 200 mil. A voz de Gustavo era quase inaudível. Ele descobriu sobre as ações da Boeing nos papéis da herança de João. Disse que era dinheiro da família de qualquer maneira, que você entenderia eventualmente. Dinheiro da família. O legado de João, cuidadosamente preservado e investido ao longo de décadas, reduzido a pagamento de dívida de jogo. As ações que ele tinha comprado com seu salário de professor, centavo por centavo, confiando que sua esposa as usaria com sabedoria. Peguei um dos certificados espalhados, o nome de João impresso em caligrafia cuidadosa no topo. 2,3 milhões em ações da Boeing, compradas ao longo de 30 anos quando a empresa estava em dificuldade e as ações eram baratas. Seu ninho de aposentadoria, seu cobertor de segurança contra um futuro incerto. Ele ia roubar as economias da vida do meu marido para pagar dívidas de jogo. Gustavo assentiu, não mais tentando coletar os papéis. Ele disse que você nunca sentiria falta, que pessoas velhas não precisam de tanto dinheiro de qualquer maneira. A crueldade casual disso, desconsiderando 68 anos de vida como irrelevantes, reduzindo a memória de João a um alvo para roubo, fez algo dentro de mim rachar como gelo em um lago congelado. Meu telefone começou a tocar, o som estridente no silêncio de inverno. Olhei para a tela. Lucas está ligando. Ele provavelmente está se perguntando por que você saiu do jantar cedo, Gustavo disse miseravelmente. Ele vai ficar furioso que fui pego. Encarei o nome do meu filho na tela, meu polegar pairando sobre o botão de atender. Atrás de mim, as sirenes da polícia uivavam na distância, crescendo mais perto. Na minha frente, espalhados na neve, jaziam os destroços da confiança de João e da minha fé na família. O telefone continuou tocando, insistente como a culpa, exigente como a ganância. As sirenes uivaram mais perto, luzes vermelhas e azuis começando a piscar através dos galhos das árvores nuas, como alguma exibição de Natal distorcida. Eu estava sobre Gustavo, que permanecia encolhido na neve, ao lado dos meus documentos espalhados, suas confissões ainda ecoando no ar gelado. 2 viaturas policiais dobraram a esquina, seus faróis varrendo meu quintal e iluminando a janela quebrada como evidência em uma foto de cena de crime. Oficiais emergiram com eficiência praticada, mãos descansando nos cintos, olhos rapidamente avaliando a situação. Senhora, você é a proprietária que ligou para o 190? A oficial se aproximou com calma autoridade, seu distintivo refletindo as luzes de Natal das casas vizinhas. Eliana Costa. Esta é a minha casa, e aquele homem arrombou-a. Apontei para Gustavo, que levantou as mãos mais alto, como se estivesse se rendendo a um exército em vez de 2 policiais suburbanos. A segunda oficial se ajoelhou ao lado de Gustavo, começando o ritual familiar de direitos e algemas, enquanto sua parceira se concentrava em mim. O que foi roubado, senhora Eliana? Peguei o testamento de João da Neve molhada, suas bordas escurecidas com umidade, mas o texto ainda legível. Ele pegou documentos financeiros, o testamento do meu falecido marido, certificados de ações da Boeing no valor de mais de 2 milhões, informações bancárias. 2 milhões? As sobrancelhas da oficial se ergueram enquanto examinava os papéis encharcados. Isso é território de grande roubo. Fernando Lara apareceu de sua casa. Robe amarrado sobre o pijama, chinelos rangendo na neve enquanto se aproximava. Seu rosto enrugado mostrou alívio misturado com preocupação. Fernando, foi você quem me ligou? Perguntei, as peças finalmente se encaixando. Vi alguém com uma lanterna se movendo pela sua casa por volta das 9h, ele disse, acenando para as oficiais.
Não podia simplesmente ignorar isso na noite de Natal. Tive que rastrear seu número no diretório do bairro. Você salvou mais do que apenas meus pertences esta noite. Apertei seu ombro, grata por vizinhos que ainda se importavam o suficiente para se envolver. A oficial olhou entre nós com compreensão crescente. Então isso não foi um arrombamento aleatório. O senhor Santos aqui sabia que a casa estaria vazia. Ele é amigo do meu filho, disse, as palavras com sabor amargo. Meu filho sabia que eu estaria na casa dele para a ceia de Natal. Ele planejou tudo isso. Gustavo, agora algemado e sentado no banco de trás da viatura, encarava pela janela com a expressão de alguém observando seu futuro inteiro desabar. A oficial, pegando sua declaração, assentiu gravemente à medida que os detalhes emergiam. As dívidas de jogo, o roubo planejado, a manipulação das tradições familiares. Meu telefone tocou novamente, o som estridente contra a atmosfera oficial da cena do crime. Lucas na tela, como uma acusação. Devo atender? Perguntei à oficial. Vá em frente. Pode ser interessante ouvir o que ele diz. Aceitei a chamada, colocando no viva voz para que as oficiais pudessem ouvir. Alô, Lucas? Mãe, onde você está? Todos estamos ficando preocupados. Sua voz carregava exatamente a mistura certa de preocupação e confusão. Você está fora há mais de 1 hora. Estou voltando, filho. Precisamos ter uma conversa. O silêncio se estendeu pela conexão e quase podia ouvir a mente de Lucas correndo para interpretar meu tom. Está tudo bem? Você soa diferente. Tudo ficará claro muito em breve. Encerrei a chamada antes que ele pudesse fazer mais perguntas. As oficiais terminaram sua papelada enquanto eu coletava os documentos espalhados. Cada pedaço de papel representando um fragmento do legado de João que quase tinha sido roubado por seu próprio filho. Os certificados de ações da Boeing pareciam mais pesados em minhas mãos do que seu peso físico sugeria. 30 anos do investimento cuidadoso de João, economizado centavo por centavo de seu salário de professor. Precisaremos que você venha amanhã para finalizar sua declaração. A oficial me entregou seu cartão. O senhor Santos será acusado de arrombamento, tentativa de grande roubo e provavelmente outras infrações assim que resolvermos tudo. Fernando caminhou comigo até o carro enquanto as viaturas policiais se afastavam. O rosto pálido de Gustavo visível através da janela traseira como um fantasma do futuro do Natal. Tem certeza de que está bem para dirigir de volta para lá? Fernando perguntou. Essa vai ser uma conversa difícil. Olhei para minha casa uma última vez. A janela quebrada, a neve perturbada, a coroa de Natal na porta da frente, que de repente parecia zombar de toda a noção de paz na terra. Algumas conversas não podem esperar, Fernando. Algumas verdades precisam ser ditas enquanto estão frescas. Meu carro ligou relutantemente no frio, o motor protestando. Enquanto dava ré na garagem, meus faróis varreram as decorações natalinas na porta. Seu laço vermelho alegre, um contraste amargo com a destruição familiar que eu estava prestes a desencadear. Mas o testamento de João estava seguro ao meu lado no banco do passageiro, resgatado do roubo e da traição. O que quer que acontecesse a seguir, o legado dele seria protegido. Quando cheguei à casa de Lucas, o brilho quente das janelas e as luzes cintilantes criavam uma fachada perfeita de felicidade familiar. Através da janela da frente, via silhuetas se movendo na sala. Meu filho andando de um lado para o outro perto da árvore de Natal, enquanto Isabela gesticulava com óbvia preocupação. Os documentos recuperados jaziam no banco do passageiro como evidência em um caso judicial. O testamento de João, ligeiramente úmido, mas perfeitamente legível. Os certificados de ações, carregando sua assinatura cuidadosa de décadas passadas. Peguei-os com cuidado, cada papel uma arma na batalha pela verdade que estava prestes a travar. Não bati. Isso ainda era família, mesmo que essa palavra tivesse sido envenenada pela ganância e traição. A porta da frente se abriu para uma cena de domesticidade preocupada.
Isabela dobrando panos de prato perto da entrada da cozinha, Paulo lendo uma revista, enquanto Ana trabalhava em uma palavra cruzada. As crianças espalhadas no carpete com seus novos brinquedos. Todos olharam quando entrei, e observei o rosto de Lucas se transformar de alívio para confusão e então para alarme crescente enquanto notava minha expressão. Eliana, graças a Deus. Isabela se apressou em minha direção, preocupação genuína em suas feições. O que aconteceu? Você parece terrível. Pergunte ao seu marido o que aconteceu, Isabela. Coloquei os documentos na mesa de centro com cerimônia deliberada, arranjando-os para que todos pudessem ver a caligrafia familiar de João no testamento, o papel timbrado oficial da Boeing nos certificados, os números de roteamento nos extratos financeiros. Lucas encarou os papéis como se fossem evidência de sua própria execução. Mãe, não entendo o que você está falando. Estes são o testamento de João e os certificados de ações da Boeing que Gustavo tentou roubar esta noite. Ele está atualmente sob custódia policial, acusado de arrombamento e tentativa de grande roubo. A revista de Paulo escorregou de suas mãos. Certificados de ações? Que ações? João me deixou ações da Boeing no valor de 2,3 milhões. Observei cada rosto processar esta informação. Surpresa, confusão, compreensão crescente. Ele as comprou ao longo de 30 anos, investindo o salário de professor quando a empresa estava em dificuldade. Lucas descobriu que planejo doar a herança para organizações de veteranos e instituições de caridade educacionais. Mãe, essa é nossa herança de família. A fachada cuidadosamente construída de Lucas rachou, revelando o desespero por baixo. Você não pode simplesmente dar tudo para estranhos. Posso fazer o que quiser com o meu dinheiro, mas você decidiu roubá-lo em vez de falar comigo. Isabela afundou no sofá, uma mão cobrindo a boca enquanto as peças se encaixavam. O convite de Natal, a reconciliação súbita, tudo planejado para dar a Lucas um álibi enquanto seu amigo roubava minha casa. Virei-me para encarar meu filho diretamente. Você usou o Natal, usou a alegria dos seus filhos, a bondade da sua esposa, usou meu luto por seu pai para encobrir um roubo. A palavra cruzada de Ana caiu no chão, esquecida. Lucas, por favor, nos diga que isso não é verdade. Mas Lucas já não podia negar. A evidência estava espalhada pela mesa de centro e a prisão de seu amigo tinha removido qualquer possibilidade de encobrir a conspiração. Você não entende a pressão que estou sofrendo, as dívidas, as pessoas a quem devo dinheiro. Quanto? A voz de Paulo carregava na autoridade de um homem que tinha gerenciado finanças sua vida inteira. 200 mil. A admissão de Lucas caiu no quarto como uma bomba. Investimentos ruins, um pouco de jogo. Começou pequeno, mas cresceu tão rápido. Então, você decidiu roubar de sua mãe? A voz de Isabela quebrou. Usar nossos filhos como adereços em um esquema criminoso. Miguel olhou para cima do seu avião modelo, sentindo as tensões adultas que não podia entender. Por que todo mundo está gritando? Sofia agarrou seus novos materiais de arte mais perto, lápis de cor espalhados pelo carpete, como fragmentos de arco-íris da família que se despedaçava ao seu redor. Seu pai fez escolhas muito ruins, disse gentilmente às crianças, então olhei de volta para Lucas. Escolhas que machucaram pessoas que confiavam nele. Eu não queria machucar ninguém. Lucas estava completamente desabando agora. Anos de cuidadosa decepção, colapsando sob o peso da exposição. Só precisava de tempo para consertar as coisas, para pagar o que devia. Roubando de sua mãe na noite de Natal? Paulo se levantou, sua calma usual substituída por indignação moral. Mentindo para sua esposa, usando seus filhos como álibis. Isabela chorava agora, não as lágrimas gentis do sentimento de feriado, mas os soluços ásperos de alguém vendo sua vida inteira se dissolver. Há quanto tempo você está mentindo para mim sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre tudo?
Ana reuniu as crianças confusas mais perto, protegendo-as da devastação adulta se desenrolando em sua celebração de Natal. Olhei ao redor do quarto. As lágrimas de Isabela, o choque dos avós, as crianças que não entendiam por que sua alegria natalina tinha se transformado em caos, meu filho desabado em culpa e desespero. Esta família estava destruída, esculpida pela ganância tão eficientemente quanto qualquer lâmina. As ações da Boeing irão para programas de veteranos e fundos de educação, exatamente como João teria querido. Peguei os documentos da mesa, preparando-me para deixar este naufrágio. Ele acreditava em ajudar os outros, em construir algo significativo. Você transformou o legado dele em um alvo para roubo. Levantei-me para sair, parando na porta para olhar para trás para a cena de Natal destruída. Isabela ainda chorava. Paulo consolava Ana. As crianças sentadas confusas entre seus brinquedos espalhados e Lucas encolhido em sua cadeira com a cabeça nas mãos. Isabela, você e as crianças são sempre bem-vindos na minha casa. Vocês são inocentes nisso. Saí para a fria noite de dezembro, deixando para trás as luzes quentes e os destroços do que uma vez foi minha família. Na manhã seguinte, a luz filtrava pela janela da cozinha, projetando longas sombras sobre a mesa onde os documentos resgatados de João jaziam bem arranjados ao lado da fotografia dele. Café vaporizava na minha caneca favorita, aquela que ele tinha me dado 20 anos atrás com Melhor Esposo do Mundo, impresso em letras desbotadas. Enquanto lia os certificados de ações com nova perspectiva, percebi que representavam mais do que dinheiro. Cada data de compra contava uma história. Setembro de 1995, quando a Boeing lutava com demissões e João via uma oportunidade. Março de 2001, depois do 11 de setembro. Dezembro de 2008, durante a crise financeira, quando outros venderam em pânico e ele comprou com fé. Meu telefone tocou, interrompendo a rotina matinal pacífica. O nome de Isabela no identificador fez meu peito apertar com preocupação. Eliana, sinto muito. Sua voz embargada de tanto chorar, mas determinada. Nunca soube sobre os planos de Lucas, sobre nada disso. Isabela, nada disso é culpa sua. Você é uma boa mulher que confiou no homem errado. Estou pedindo o divórcio. As palavras saíram apressadas. As crianças não merecem um pai criminoso. E não vou viver com alguém que pôde fazer o que ele fez. Você é bem-vinda na minha vida sempre. Você e as crianças. Obrigada. Isso significa tudo agora. O legado de João seria protegido da ganância, usado para os propósitos que ele teria apoiado. A casa parecia diferente agora, não solitária, mas pacífica. A decepção se fora, a pretensão levantada. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Isabela. As crianças querem saber quando podem visitar a vovó Eliana de novo. Sorri respondendo, a qualquer hora. Vamos construir novas tradições. Olhando para a fotografia de João na lareira, senti sua presença guiando minhas decisões. O dinheiro que ele tinha economizado ajudaria veteranos a encontrar empregos, financiaria bolsas para professores como ele, apoiaria programas que fortalecem famílias. Suas ações ajudarão as pessoas a construir vidas melhores, disse a imagem dele, exatamente como você teria querido. Lucas tinha escolhido a ganância em vez da família, mentiras em vez do amor, roubo em vez da confiança. Eu escolhi a honra em vez do sangue, a verdade em vez da conveniência, a integridade em vez do conforto. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam como pequenas orações na luz dourada. Do lado de fora, a neve cobria o bairro em branco imaculado, oferecendo a promessa de novos começos. O futuro se estendia à frente, menor do que tinha planejado, mas mais limpo, mais honesto, construído sobre fundações que não desmoronariam sob pressão. O legado de João estava seguro. A verdade tinha vencido a decepção. A verdadeira família, o tipo construído sobre amor e respeito, em vez de sangue e obrigação, continuaria. Isso era o suficiente.
Isso era tudo. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.